Emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Amiga, muito bom dia, quarta-feira, 2 de abril. Somos uma só família, somos melodia. Rádio é melodia, rádio é melodia. Muito bem, estamos de volta. Hoje é Dia Mundial do Livro Infantil. Será que estamos precisando fazer um resgate da literatura infantil? Bom, isso seria um tema interessante, né, pastor Davi Amâncio? Certamente, algo que deveria ser fomentado desde a mais tenra infância, que é a leitura, lamentavelmente não é. Pois é. Muito bem, gente, na manhã desta quarta-feira estou recebendo o pastor Jair Alves. Bom dia, pastor. Bom dia, Gilaelcio, Davi Amâncio, Marcelo. Bom dia para os ouvintes da Rádio Melodia, desse debate. Espero que tenhamos um bom debate, que Deus nos abençoe e que seja bem produtivo. E conosco também o pastor Marcelo Andrade, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor. Bom dia, Gela. Bom dia, queridos debatedores. Bom dia, ouvintes. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos. E o pastor Davi Amâncio, Igreja Batista da Palavra. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, companheiros da mesa. Dividir a mesa com duas lendas, né? Não é fácil não, mas vamos lá. Queria que minha mãe me visse aqui agora. Vamos então iniciar o debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Eu vou pedir ao pastor Marcelo que apresente este momento ao Senhor. Deus, agradecemos a Ti por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pedimos a Tua bênção sobre nós. Pedimos sabedoria e discernimento espiritual no que vamos falar, para que os nossos ouvintes sejam edificados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E o tema hoje é de fundamental importância. Qual é o significado do reino de Deus para nós cristãos hoje? Vamos discutir sobre o reino de Deus agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Pastor Jair, eu já vou começar perguntando o seguinte: o que é exatamente o reino de Deus? Bom, vamos falar de reino em primeiro lugar, né? Vamos deixar a parte de Deus depois. A concepção de reino era uma concepção muito introjetada na mente tanto dos apóstolos como daqueles que vieram antes dos apóstolos de Jesus. E o povo de Israel naquela época tinha aquela concepção de que o reino tinha se perdido porque eles eram dominados por Roma. Então essa ideia de ter novamente um rei governando sobre eles e um reino terrestre era algo fundamental. Então Jesus está falando uma linguagem bem dentro da necessidade do anseio daquele povo. Talvez para a nossa realidade hoje, essa palavra reino não traga tanta conotação como trazia naquela época. Mas para compreender reino de Deus, e tem uma outra expressão que chama reino dos céus, que pode ser vista talvez como a mesma coisa, mas elas podem ter uma conotação um pouco diferenciada. O reino de Deus ele é mais abrangente e o reino dos céus está dentro do reino de Deus. Então o reino de Deus é o governo soberano de Deus sobre o mundo inteiro, sobre tudo que está criado, em qualquer lugar, em qualquer planeta, em qualquer sistema, em qualquer parte do universo. Deus ele é criador e sustentador e controlador de todas as coisas. Quando a gente olha para essa terminologia reino de Deus, parte do pressuposto que Deus governa todas as coisas. E não é uma coisa pontual, assim, local. É um reino físico aqui, é um reino espiritual, é um governo
soberano que todos aqueles, quer reconheçam, quer não reconheçam, estão debaixo desse governo soberano de Deus. Muito bem. 11 horas mais 14 minutos. Lembrando que você pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 3201-8071. Né? E você pode mandar sua mensagem. Lembrando também que estamos ao vivo para Instagram e Facebook. Você pode curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão. Fique atento aí, tá bom? Pastor Marcelo, Lucas 17, 20 e 21. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, e nem vão dizer, ele está aqui, ele está ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. E esse texto aí, pastor? Pois bem, Gila, como é que a gente poderia fazer a interpretação desse texto? O reino de Deus, o pastor Jair já falou sobre o reino. O reino de Deus, quando Jesus fala que é chegado o reino de Deus, é porque o rei e o reino, de certa forma, se unem ou estão como é que eu vou dizer aqui? Fugiu a palavra. Estão em plena comunhão. O rei e o reino estão em plena comunhão. Então, a chegada de Jesus é a chegada do reino de Deus, de forma como quem avisa assim, olha, a partir de agora o rei chegou e o reino está sendo implantado e não há como proibir ou impedir que isso aconteça. Só que esse reino de Deus, ele não vem, como o próprio texto diz, de aparência externa, ou seja, não é com todo um aparato de glória, como era comum os reinos antigos, em que quando se chegava, enviava-se os arautos à frente para proclamar que o reino estava chegando fisicamente. O arauto do Senhor Jesus Cristo foi João Batista. E ele proclama a chegada do rei. Com o rei chega o reino. E esse reino não é por imposição, é um reino por aceitação. Então, todo aquele que aceita a chegada do rei, o Senhor Jesus, em suas vidas, essa pessoa passa a ser participante do reino de Deus que o Senhor está trazendo. Então, é uma coisa voluntária. Por isso é que Jesus vai dizer, olha, o reino dos céus, ou o reino de Deus está dentro de vocês, porque vocês já acolheram o reino dos céus. Vocês já acolheram o reino de Deus na vida de vocês. Então, é uma coisa que começa de dentro para fora. Esse reino primeiro entra no nosso coração, ao aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, e depois na prática diária de vida, esse reino vai se manifestando, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, alegria e paz no Espírito Santo. Então, é uma coisa que vem de dentro para fora. Como nós estamos acostumados com o reino político, e os judeus também esperavam o reino político, todo mundo estava aguardando isso, e Jesus vem com uma proposta diferente. Uma proposta de que o reino dos céus seria o resgate daquilo que da ideia original do que Deus criou o homem, onde o homem é a imagem e semelhança de Deus e manifestaria Deus para toda a sua criação. Através do homem, a criação veria Deus, de uma forma assim, bem simples para tentar explicar. Então, esse reino de Deus é o resgate dessa humanidade, desse homem caído, para que nele se manifeste a imagem de Deus ou a glória de Deus. E isso é em Jesus Cristo. Então, o Senhor está dizendo isso para nós, de que o reino já está dentro de nós por causa disso, porque nós cremos e recebemos esse reino voluntariamente. Agora, na soberania de Deus, penso eu, todos estão debaixo do governo do Senhor, mas na vontade e na graça de Deus, os súditos do reino são aqueles que se submetem voluntariamente e não por obrigação. Muito bem. Pastor Davi, que concepção é essa de um reino que cabe dentro de nós? Porque quando se pensava em um reino nesse contexto, você pensava de um rei visível, num trono, num exército, em conselheiros, enfim. Mas agora um reino que cabe dentro da pessoa e que não se vê. Aí eu preciso lançar a mão do escritor aos Hebreus, né? Ele diz que agora o mandamento estaria gravado no nosso coração. Ou seja, como o pastor falou, eles acolheram o reino dentro de si. Mas permite outra leitura também. O reino de Deus está dentro de vós, ou seja, está com vocês.
entre vocês aí. Acessível. Né? Entendeu? Então, dentro de vós, dentro dessa subjetividade humana, ou seja, porque acolheram a lógica do reino, a ideologia do reino, mas também, né, não apenas por isso, porque Jesus estava ali. E Jesus, a tônica da mensagem dele era o reino de Deus, diferente da igreja de hoje, que mudaram muito as pautas, né? Mudaram muito as pautas. Se você for anunciar uma campanha, por exemplo, nós vamos ter uma campanha sobre o reino de Deus e uma campanha do milagre urgente, a do milagre urgente ganha. Com certeza. Então, deveria ser pauta urgente para nós recuperar a mensagem do reino de Deus, que a palavra grega é basileia, né? Que é governo. Agora, lamentavelmente, nós perdemos muitas coisas, né? O Sermão do Monte, né? Dizem que se toda a Bíblia tivesse se perdido e ficasse apenas o Sermão do Monte, toda a Bíblia estaria recuperada. Bom, de forma que a tônica era o reino de Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí, acho que mais do que nunca precisamos compreender que a abrangência desse reino, não é? E é interessante pensar, eu corro o risco de chover no molhado aqui, porque falaram muito bem, né? Eu tenho que ter muito cuidado, inclusive, ao falar, porque eu estou diante de um ex-professor lá do seminário, do CFTBN, e de um que fez a minha sindicância, participou da minha sindicância, então eu tenho que ter muito cuidado ao falar. Mas os judeus, eles, diferente do brasileiro, eles tinham um costume de preservar a memória histórica, e nós não temos. Nós andamos como se fosse um carro só com para-brisa e sem retrovisor. Ou seja, eles tinham conhecimento de que eles vinham de uma sequência de reis, e agora está debaixo do domínio de Roma, um imperador cruel. Isso aí não era muito bom. Inclusive, resistiam para pagar tributo. Né? E quando Jesus diz, dá a César o que é de César, é porque havia uma resistência. E a carga tributária, de fato, era terrível, só perdia para o Brasil. Né? Então, nós precisamos compreender por que eles esperavam e anelavam por esse reino, né? E esse rei. Agora, eu preciso também, antes de terminar minha fala, dizer que sobre a abrangência desse reino, de fato, o pastor Jair já pontuou que abrange tudo e todos, né? O mundo conhecido e o não conhecido, o universo de forma geral. Porém, a gente precisa pensar que às vezes nós falamos assim, tu és soberano, e até cantamos, mas nós não nos relacionamos bem com essa soberania. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, ele disse que democracia é uma forma de governo que o povo pensa que está no poder. E livre-arbítrio, agora digo eu, é uma forma de viver que a gente pensa que às vezes está no poder, mas nós não estamos. É uma forma de viver que a gente acha que está no poder, né? Mas eu tenho liberdade, eu tenho escolha. E aí há controvérsias, porque Deus é soberano. O único que consegue, inclusive, ter bel prazer, ou seja, beneplácito, para fazer o que quer e ainda assim não peca. Que o pecado não atinge Deus. E nós não. Temos essa doce ilusão de que nós, né, podemos fazer o que quer. Não, não podemos. O coração do homem faz plano, mas a resposta certa do Senhor. Isso. E que é outra coisa que nós precisamos enfatizar hoje. Porque há um protagonismo humano. É o humanismo, né? Circulou em Conquista uma mensagem, você, protagonista da sua história. Mas como se a gente perdeu a habilitação no Éden para dirigir a vida? Não é? Como? Então, parece que o ser humano pegou um caminho inverso, que é aquele caminho que foi proposto no Éden, né? O caminho inverso ao caminho da graça, que é como Deus sereis. Como Deus sereis. O homem é homem, Deus é Deus. Então, essa questão aí de governo de Deus é muito mais abrangente do que nós pensamos. Deus, ele de fato é soberano e, como disse o pastor Jair, quer o homem concorde ou não. Agora tem uma sacada assim, tem uma conjectura que a gente pode fazer, que é um rei de Deus está dentro de vós, seria um reino que opera a partir
de dentro de vocês. E como uma figura do reino tem o trono, né? E esse trono talvez poderia ser o nosso coração. Perfeita analogia, perfeita. É. Porque, de fato, em tese deveria ser assim. É. Só que, na maioria das vezes, o nosso coração corrompido, né? A nossa alma que foi corrompida pelo pecado, às vezes, foge dessa proposta. Porque o ideal era esse. Operando de dentro para fora, como disse o pastor Jair, pastor Marcelo. De dentro para fora, Deus agindo. Porque a mudança começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. E aí, por vezes, você percebe que alguma coisa fica estranha, diferente da proposta do reino. Por quê? Porque estamos fazendo exatamente o contrário. Não é Deus agindo através de nós. Entende? Então, isso é muito grave. Isso é muito grave. Inclusive, a igreja parece que precisa retomar a mensagem do reino de Deus exatamente por isso. Para que esse reino de Deus conduza as suas ações. E aí talvez a gente não vivesse chamados para dentro, mas chamados para fora. Porque ao contrário do que parece, Jesus não falou venham, ele falou vão. Muito bem. Pastor Jair, agora sim, Jesus, ele ensina que o reino, ele pode ser buscado, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça. e a sua justiça. Então o reino seria o quê? Em suma, uma pessoa? Veja bem, Gilaércio. Pode ser que sim. Pode ter visto dessa forma. É porque, gente, só um parênteses aqui, pastor. É porque o assunto é muito profundo. Né? É muito profundo. amplo, né? na Acho verdade. que com certeza foge da nossa capacidade de que o reino de Deus Para entender bastante esse tema que está sendo discutido aqui, que já ouvimos falas tão preciosas, primeiro é compreender qual foi o propósito inicial de Jesus de vir à Terra. Inicial. Não a sua completude, né? A sua complexidade toda, a sua abrangência. Mas Jesus veio estabelecer um reino. Essa é a fala. Lá em João, quando diz assim, ele veio para os que eram seus, ele veio para os judeus. É tanto que teve aquela fala lá com a mulher cirofenícia, quando ele disse, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Eu não vim senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa foi a fala de Jesus. Então ele vai estabelecer um reino, que ele seria o reino. E que reino é esse? É um reino que foi prometido a Davi. De um trono sem fim, de um governo sem fim, de um governo eterno. E Jesus veio como da linhagem davídica, como representante de Davi, para estabelecer esse reino, para de alguma forma, conforme a expectativa de alguns que começaram a seguir Jesus, destronar Roma e tomar o governo na força, na marra, para dizer assim, não, agora o rei chegou e vai botar para arrebentar aqui agora, que acabou a moleza para vocês. O rei chegou. Então essa foi a proposta. Só que o rei foi rejeitado. E onde é que acontece a rejeição? Claramente, lá em Mateus 12, quando eles atribuem a Jesus fazer o que ele estava fazendo por Beelzebu. Ali foi assim o ápice da rejeição. É tanto que a partir de Mateus 13, Jesus começa a falar em parábolas. Ou seja, para que eles não entendessem. Ou seja, eu estou abrindo a boca para que eles não compreendam e se pereçam. Essa é mais ou menos a fala de Jesus, para que eles, por conta daquilo que eles, da dureza do coração deles. Então Jesus veio estabelecer o reino. O reino foi estabelecido, sim e não. Sim, porque está acessível, está dentro das pessoas, basta permitir que esse rei e acessar esse reino, e não porque ele de fato ainda não foi, não aconteceu como foi prometido, literalmente. Há um reino que vai acontecer ainda. Há um reino que vai ser estabelecido. Ele foi só adiado a sua implementação total. Mas Jesus vai voltar. Essa é a promessa. E vai reinar. Essa é a promessa. Porque se Jesus não voltar e não reinar em Israel, a promessa de Davi fica sem efeito. Ela passa a ser uma promessa espiritual somente. Alguns chegam a dizer assim, Jesus reina, o reino está aí espiritualmente nos nossos corações. Isso é até bonito.
Mas não é verdade, assim. Porque há um reino que precisa ser Há uma promessa de estabelecido, um reino físico, visível. físico. Reinar espiritualmente é joia. Ele reina nos nossos corações? Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes a gente dizer é fácil, mas deixar que realmente reine é um outro processo. Mas esse reino vai ser estabelecido. Jesus vai vir. E o reino vai trazer para esse reino todos que compreenderam o reino, que entenderam o reino, que aceitaram o reino, que abraçaram o reino. E quando se abraça o reino, ele é um abraçar que muda aqui dentro. E essa mudança aqui dentro transforma a nossa vida. E a gente começa, não por mérito próprio, mas a gente começa a ser pertencente a esse reino de Deus. A pertencente a esse reino dos céus que será estabelecido. A esse governo de Jesus Cristo. E seremos, lá em... Agora me deu branco. Seremos reis e sacerdotes com ele. Reinaremos com ele. Essa é a promessa. Depois vai vir um estado eterno, depois desse reino. A eternidade, que a gente só tem uns lampejos de luz a respeito disso. Mas o reino vai ser estabelecido, o governo vai ser estabelecido. E é um reino físico, representante de um reino abrangente que está aí no mundo todo. Muito bem. 11 horas e 31 minutos, nós vamos ao intervalo. Já já a gente retorna, é rapidinho. Estamos apresentando Debate Melodia. Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo para que eu pudesse seguir em frente. A você, que me ensinou que o amor corre nas veias e precisa ser compartilhado. Saúde! Agora eu agradeço mais uma vez a você, que é doador de sangue, por tudo que vivi e ainda vou viver. Sua doação realiza sonhos, une pessoas, faz a diferença. Procure um Hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Quarta é dia de hortifruti no Mineirão. Frutas, verduras e legumes, tudo fresquinho, tudo de primeira e muito mais barato. Abóbora japonesa, chuchu ou limão Tahiti, quilo 1,98. Cenoura vermelha ou laranja pera, quilo 3,98. Abacate, quilo 4,98. Ofertas válidas até 2 de abril. Quarta do hortifruti no Mineirão, com a qualidade e economia de todo dia. Vem fazer Mineirão. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Paris Filmes apresenta, baseado no conto de Stephen King, 2 irmãos assombrados por um brinquedo diabólico. Ele é do mal. Terão que juntar forças para acabar com essa maldição. É um macaco de brinquedo. Todo mundo vai morrer. Do criador de Jogos Mortais, O Macaco. Oh, drogas. Hoje exclusivo nos cinemas.
Ingressos já disponíveis. Verifique a classificação indicativa. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Debate Melodia. Onze 34, gente, estamos de volta. Muito bem. Qual o significado do reino de Deus para os cristãos hoje, né? Bom, a gente falava aqui sobre, em suma, o que seria o reino de Deus, uma pessoa, o próprio Jesus, né, pastor Marcelo? E a gente ficou aqui falando sobre isso. Mas, enfim, eu queria que o senhor confirmasse ou não se é realmente Jesus o reino e a visão, porque quando tem uma pergunta assim, qual o significado do reino de Deus para os cristãos hoje, a ideia é que esse reino pode de fato estar distorcido na visão da nossa geração, né? Assim, eu acredito que sim, Gila. Olha, o reino de Deus para mim é uma pessoa e um estado, estado de existir, não um estado regional, mas um estado de existir, assim como o inferno é um lugar e um estado, tá? São coisas que acabam se unindo, né? Então, para mim, o reino de Deus é o próprio Cristo, porque o rei é a personificação plena do reino que ele representa. Então, para nós entrarmos no reino, nós só podemos ir pela porta que é Jesus, não tem como. Então, ele é o reino, ele é... O reino é o governo do rei. É o governo do rei também, né? É o reino, ele é o governo, o governante, ele é o governo, ele é tudo o rei. Então, Cristo, ele é tudo em todos. E a gente precisa fazer essa análise, porque tem muitas pessoas, Gila, que esperam a chegada dos céus. E tem tanta gente preocupada em ir para o céu, que eu já falei lá em algumas pregações minhas, eu falei assim, olha, tem tanta gente que está tão preocupada com o céu, que se ir para o céu, chegando lá, Deus deu uma saidinha, não percebe que Deus saiu. Só uma figura de linguagem, não percebe, porque o foco é o céu, o céu, o céu. Para mim, o foco é o Senhor. E onde Ele estiver, eu quero estar, tá? Então, pode acontecer, isso é claro que eu estou só na ilação, viu, gente? Não vai acontecer nunca isso. Mas pode ser que tem tanta gente que está tão preocupada com o lugar, mais preocupada com o lugar do que com a pessoa do próprio Cristo. E o próprio Cristo é o que há de mais importante em toda a criação, não é? Se bem que ele não é criado, ele é o Criador. E quanto ao governo dele, Sheila, a Bíblia diz assim, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que ele não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas lhe sujeitas todas as coisas lhe estejam sujeitas. O pastor Jair falou sobre isso. Aqui como diz o escritor de Hebreus, há muita coisa para falar, né? E não dá tempo. Mas por que o Senhor precisou vir implantar o reino dos céus? Essa resposta deveria ser também respondida, que é porque Adão, aí é claro que não dá tempo de falar, Adão foi criado para governar sobre a terra. A palavra de Deus diz isso, que os céus é do Senhor e a terra Deus deu aos homens, aos filhos dos homens. Então Adão foi criado para isso. O que Adão faz? Adão entrega esse reino a Satanás. Aquele que te vence, você é escravo daquele que te vence. Então Satanás conseguiu vencer Adão e Adão se tornou escravo de Satanás. Jesus diz que o príncipe deste mundo, então Jesus não negou essa realidade. E Jesus veio para expulsar o príncipe deste mundo. E ele começou a expulsar o príncipe deste mundo através da implantação do seu reino. Eu creio num milênio literal. Eu sou dessa linha de pensamento teológico. Então, eu creio que um determinado dia, o Senhor começará a governar por 1000 anos. E que será o prenúncio do seu reinado pleno após a restauração de todas as coisas. Então, ele reinará por 1000 anos, haverá novos céus e nova terra, e ele governará plenamente sobre essas coisas. É necessário que ele governe aqui como um sinal do governo de Adão, que foi perdido, porque Jesus é o último Adão. Ele governará por 1000 anos, e nesses 1000 anos nós veremos, pessoalmente, creio nisso,
Veremos o Senhor governando sobre todas as coisas. Aí, mesmo assim, nem tudo estará sujeito, porque Ele não vai governar sobre todos os corações. Penso assim. Agora, lá na eternidade, depois de novos céus e nova terra, aí o Senhor governará plenamente sobre todos aqueles que abriram o coração para acatar o reino dos céus, e governará soberanamente sobre todos aqueles que se rebelaram contra Ele. Porque não há ninguém que não esteja debaixo da soberania do Senhor. Então, a minha forma de interpretar que esse reino vai se estabelecer, sim. E eu aguardo a chegada desse reino. Como o pastor Jair já falou, foi prometido a Davi um reino que durasse para sempre. E esse rei é o Senhor Jesus Cristo, que veio estabelecer o reino que Deus prometeu a Davi, que se cumpriria. E esse reino vai se cumprir, primeiro no milênio e depois para todo sempre nos nossos corações, na eternidade. É dessa forma que eu interpreto. E se alguém espera um governo neste mundo, eu sinto muito, você está errado, extremamente equivocado. Um reino político, você está totalmente equivocado. Não acontecerá dessa forma. Jesus não governará politicamente. Jesus governará porque Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Muito bem, 11 horas e 40 minutos. O que é o reino de Deus, hein? É uma mensagem que nem todos entendem, viu? Nem todos entendem o reino de Deus. Jesus explicou aqui, pastor, ele deu uma explicação em Lucas 13, que diz assim, Lucas 13, 18. Então, Jesus perguntou, ele pergunta e ele mesmo responde, né? Com que se parece o reino de Deus? Com que compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou a sua horta. Ele cresceu, se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou, com que eu compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou levedada. Pastor Davi. Aí, além da abrangência, está falando, inclusive, de como render o reino. Jesus já estava profetizando, veja que coisa, que o reino de Deus ia chegar no Brasil. Antes que o Brasil sequer existisse. O reino de Deus ia tomar conta. E aí, chegou ao Brasil. Nós fomos incluídos na proposta do reino, né? O reino de Deus nos alcançou. E isso é maravilhoso. E eu estava aqui maravilhado de poder discorrer sobre um assunto profundo como esse e importante, com homens de tamanha envergadura. Eu sabia que o pastor Marcelo era da Série A, mas quando o pastor Gilaelson ensaiou para fazer a pergunta, ele disse, venha, manda. Eu falei, o homem é Série A. Somente quem é da Série A faz isso. Eu tremo na base aqui. Bom, aí vejam só. Então, Jesus está falando sobre esse grão de mostarda e do fermento para mostrar como o reino de Deus ia se expandir. E, de fato, e olha como é que Deus faz. Os métodos de Deus são assim, ficar de queixo caído. A dispersão, né? A dispersão. Corre, que vem a perseguição. A perseguição foi uma mola propulsora para o crescimento do reino, para a expansão do reino. Tertuliano diz que o sangue dos mártires era a semente para nascer novos cristãos. Então, vejam que coisa interessante. Aí, eu quero retomar aqui uma fala que disse em off. Jesus afirmou, meu reino não é desse mundo. Esse reino, gente, que estamos a falar, não é desse mundo. Embora atue no mundo, ele não é deste mundo. Porque a lógica é outra, a proposta é outra, a ideologia é outra. E aí, toda vez que a igreja casou com o Estado, deu problema, porque os valores são antagônicos. Os valores do Estado são um e o da igreja são outro. Não tem como. Então, eu quero até conclamar os pastores que estão a nos ouvir, que entendam que nós não precisamos ficar mendigando apoio político para fazer qualquer coisa. Não me agrada ver
essa bajulação. Eu me lembro que agora no último pleito eleitoral, um determinado candidato disse que queria reunir comigo, porque ele queria conversar comigo antes das eleições, e ele precisava conversar comigo. Eu disse, olha, você me vê frequentemente nas reuniões, você nem me dirige a palavra. Agora eu preciso lançar mão de uma reserva de amor próprio que eu deixo para caso de emergência. Eu não posso sentar com você. Depois das eleições a gente pode conversar, mas antes não, porque fica muito suspeito. Jesus uma vez ele falou o quê? Diga aquela raposa que eu estou andando, pregando. Então, nós precisamos ter amor próprio, gente. Nós precisamos ter dignidade como igreja, porque senão a gente fica se desvalorizando e permitindo que nos usem como plataforma política. Daqui a 3 anos, 4 anos, nós temos mais um pleito eleitoral e seremos assediados de novo. Barateando o reino. Seremos assediados novamente. Todo cuidado ainda é pouco, porque o reino de Deus não é deste mundo. Os valores são antagônicos. É como tentar juntar água e óleo. E eu quero dizer para vocês, gente, que nem por isso nós nos tornamos fora da lei. Pelo contrário, nós não somos anômicos, entendeu? Nós não somos fora da lei. Pelo contrário, reconhecemos as leis e somos submissos a ela. Inclusive, tenho dito aqui no programa que todo pastor que vive com a igreja clandestina está errado. Está errado, ele precisa legalizar essa igreja. Sob pena que não fazendo isso, ele pode incorrer em penalidades previstas na lei. Agora, nós também precisamos ter dignidade, porque nós fazemos parte do reino de Deus, que é superior a qualquer reino deste mundo. A qualquer reino deste mundo. O reino de Deus é superior. Agora, nem por isso também vamos ficar metidos a besta, né? Não, pelo contrário, o fato de fazer parte desse reino deve nos levar àquilo que Valdomiro Arcanjo, professor, saudosa memória, disse nas aulas de TB do VT. Santidade atrativa e não repulsiva. Quanto mais santo, mais próximo do pecador. E não mais distante. Então, o fato de fazer parte desse reino não significa que a gente vai ficar por aí alienado, aloprado, entendeu? Antissocial, ou metido a besta, comendo repolho e arrotando peru. Pelo amor de Deus. Entendeu? Porque por conta dessa hipocrisia é que muita gente está afastado, inclusive, dos templos. Ou seja, percebendo que o discurso é um, mas a prática é outra. Então eu quero aproveitar e deixar esse adendo aqui, lembrando que devemos, de fato, buscar o reino, porque é buscar o governo de Deus sobre nós. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. E o reino tem justiça. E as demais coisas é que estão no texto, viu? Comer, beber e vestir. Agora a gente inventou outras cositas, mas aí dá problema. Mas a verdade é que o texto deve ser interpretado à luz do contexto próximo, né, do que está no texto. Bom, pastor Jair, vamos lá, eu vou voltar aqui à questão da pergunta. Volte. Buscai primeiro o reino de Deus, um reino que tem que ser buscado. E a outra questão desse texto, ele é a prioridade. Por que a prioridade ao reino? Ela está tanto nesse texto quanto no texto do Pai Nosso, né? Porque o primeiro pedido ali da oração modelo é o reino de Deus, né? Venha o teu reino. Essa é a questão da prioridade, pastor Jair. Eu vou responder essa pergunta, ou tentar pelo menos, né? Mas eu queria fazer um adendo à última pergunta, a última colocação que você fez, Gila, e até sugerir um futuro debate, porque você entrou nas parábolas de Mateus 13, e eu tenho nessa parábola interpretações completamente diferentes do comum, né? Quando fala do fermento, né? Porque fermento é uma coisa ruim, negativa na Bíblia toda. Como é que ele vira uma coisa boa?
Aves do céu, Jesus fala até na explicação da palavra que as aves do céu são os filhos do maligno que vai lá e rouba a semente. Como é que a ave do céu se aninha lá naquela árvore é uma coisa boa? Então, isso dá muita interpretação. Já chamou um tema aí, vamos preparar, né? Entendeu? Então, assim, eu tenho... Porque ali não está... O reino do céu é isso, mas é a abrangência, o que vai acontecer, porque assim, olha só, se você olhar a história da igreja do início até hoje, você vai ver o tanto de coisa que aconteceu nessas abrangências do reino dos céus. Coisas boas e ruins. E a gente só quer olhar as coisas boas e acha que tudo que aconteceu no reino de Deus é tudo coisa boa. Aconteceu tanta coisa miserável, tanta gente que foi morta em nome do reino de Deus. Não foi dito assim? Então, assim, tantos assassinatos, tanta brutalidade, tanta opressão, tendo como pano de fundo o reino dos céus. Eu estou aqui estabelecendo um reino. E, na verdade, não era se apropriando indevidamente daquilo que não era para ser. Então, a gente sabe que o inimigo que está por trás de tantas aberrações, ele vai tentar se aninhar no reino que está sendo estabelecido para tentar desconstruí-lo. Então é mais ou menos nessa direção. Mas voltando agora. Será que foi isso que Jesus quis dizer? Será? Vamos analisar. No debate a gente vai. No próximo Porque debate. essa foi a interpretação dele, mas será que foi a de Jesus? Aí, só quando ele chegar para a gente perguntar. Mas para isso serve o debate, né? Para isso. Para colocar as ideias. Agora sim. Ficou bom. Como é que a gente busca o reino de Deus, né? Que diz que tem que ser em primeiro lugar. E às vezes a gente fala assim, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e ir para a igreja. Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu ainda ouço pessoas falarem isso. Assim. Tem que buscar o reino de Deus, tem que ir para aquela igreja. Às vezes se busca o reino de Deus na sua vida de relacionamento com Deus e ela não está presa a uma igreja. Pode estar e deve estar, sim. É importante? Sim, é importante. Mas às vezes a pessoa acha que está indo para a igreja, ela está buscando o reino de Deus, quando na verdade ela não está. Porque o coração dela está cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de tanta coisa, tanta porcaria. E quando eu busco o reino de Deus, é entender que Deus é a prioridade. Eu entendo que Ele é o soberano da terra, Ele é quem vai dirigir a minha vida, e eu tenho que submeter a minha vida a Ele e buscar a vontade dele sempre, né? E quando fala assim, esse buscar o reino de Deus, porque assim, a gente busca tantas coisas por interesse, a gente vai para a igreja às vezes por interesse, às vezes se prega por interesse, às vezes se evangeliza por interesse, às vezes visita um enfermo por interesse, às vezes faz tantas coisas que pode ter uma cara de reino de Deus, mas completamente de uma forma interesseira. Então buscar o reino de Deus é dar sempre a glória para Deus de tudo que a gente fizer, não buscar auferir benefícios nessa busca. Tem gente que chega numa igreja, por exemplo, e quer saber o que a igreja tem para dar para ele, né? Eu vim aqui para essa igreja para ver o que. Eu fui em tal igreja, eu fui maltratado, eu precisava de tal coisa, não deu. Eu vim aqui nessa igreja aqui para ver o que tem para me dar. E o reino de Deus não é isso, é o que eu tenho para oferecer. É o que Deus consegue encontrar em mim que eu posso oferecer no reino dele. E às vezes a gente troca e inverte essas posições. Então o reino de Deus é muito mais amplo, mais abrangente. E buscar não é só em um determinado lugar. Buscar é um estilo de vida, é um modo de viver, é um relacionamento permanente com Deus, de submissão à vontade do nosso Senhor. É isso. Paulo faz uma definição do reino de Deus e ele diz assim, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa foi uma definição, né, que o apóstolo Paulo deu. Pastor Marcelo, eu queria saber o seguinte, essa expressão é chegado o reino de Deus, e algumas traduções dizem é chegado o reino dos céus, e às vezes o reino de Deus e o reino dos céus pode confundir. É a mesma coisa, pastor Marcelo, ou está falando de coisas distintas? O reino dos céus e o reino de Deus, para mim, são a mesma coisa, embora outras pessoas façam essa separação, né? Para mim é a mesma coisa.
O reino dos céus é o reino que vem de cima. Não tem como, é de cima para baixo. Acabou. O reino de Deus, Deus está acima para nós, né? É o reino do Senhor que está acima de todos nós. Eu já vi uma explicação dizendo o seguinte, que o reino do céu seria o habitar. O habitar. Os céus, né, como a gente sonha, né, o trono, Deus, os anjos e tal. E o reino de Deus seria isso que a gente está discutindo aqui, o governo e tal. Mas você acha que é a mesma coisa? Para mim é a mesma coisa. Não vejo diferença nisso não, porque o céu não descerá até nós, né, do ponto de vista de lugar. Né? Os céus é os céus de Deus e a terra deu aos homens. Agora, nessa definição de Paulo, Gil, é interessante. Olha, porque o reino de Deus não é isso ou aquilo, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça. Aqui a gente pensa muito na justiça humana, né? Alguém me fez um mal, então aí eu vou lá e quero justiça. Para ser bem sucinto. A justiça aqui, queridos, é a justiça que é pela fé no Filho de Deus. É essa a justiça de Deus, que nos é imputada na cruz do Calvário. É a justiça de Deus sobre nossas vidas. Tem que entender isso. Justiça e paz. Paz é uma promessa que o Senhor Jesus deu a nós. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Então são coisas que não são físicas. E a alegria no Espírito Santo é viver uma vida na plenitude do Espírito, ou na transformação que o Espírito Santo opera em nosso coração. E na medida que a gente vai entendendo o Evangelho, você vai falando, puxa vida, que coisa tremenda é a mente de Deus, o agir de Deus, e você fica feliz em toda essa ação. Então, necessariamente, no meu ponto de vista, são coisas que Deus opera em nós. O reino de Deus são coisas que Deus opera em nós, dentro de nós. E essas coisas se manifestam. O pastor Davi falou uma coisa que, para ser rapidinho, ele falou sobre o trono o trono é o coração nosso. Aí eu fiquei pensando, um edifício é construído por pedras. Pedro pode falar também sobre isso. O ajuntamento de tronos pode se tornar um só trono, onde Deus governa todos através de um único trono na unidade. Assim como um templo é construído de várias pedras, e o templo é um templo por causa das muitas pedras. Então a igreja é o templo de Deus, onde essas muitas pedras juntas formam um só templo e Deus habita nele, não é? Na igreja, no corpo de Cristo. E assim o trono também, o Senhor se assenta nesse trono, que é a unidade de todos nós, onde Ele vai reinar absolutamente sobre nossas vidas. A Bíblia diz sobre isso, de que o Senhor um dia governará sobre todos, assentado nesse trono. Esse trono que é o próprio coração dessa igreja, que é o templo de Deus onde Ele habita. E Ele governará a partir daí, governará todas as coisas. Bom, pastor Davi, eu queria encerrar com esse texto aqui de Paulo, 1 Coríntios 6, assim, do 9, a partir do 9, né? Ele diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Está dizendo que pessoas com alguns comportamentos não herdarão o reino de Deus. Talvez isso explique porque a mensagem do reino não dá ibope hoje. Porque aí tem algumas categorias que ficaram de fora, né? Uhum. E aí? Então, essa ideia não é muito bem-vinda, essa triagem não é muito bem-vinda. Hoje, alguém poderia dizer que a segregação, né? Com essa proposta agora de um céu que é tão laissez-faire, um céu que é tão... como é que poderíamos dizer? Um céu que parece que todos mandam. Todos mandam. Não tem um rei. Não tem agora regras, não tem normas. Mas o texto é bem claro. O texto é bem claro. Ou seja, aí está falando exatamente que o reino tem justiça. Existe justiça no reino. Então, não seria justo
vou tentar usar uma linguagem bem... Pegar o pessoal que faz a dieta e o pessoal que não faz a dieta, todos colocar no mesmo pacote, né? Então não seria justo. Bom, nesse sentido eu quero aproveitar e lembrar para você que o vestibular para o céu só tem uma questão, que é Cristo. Me parece que essas categorias desprezaram a mensagem do Cristo e por isso ficaram de fora do reino. Então, nós não podemos colocar outro fundamento além do que está posto. Mas não podemos também baratear a graça. Eu me lembro de uma frase de um determinado pastor, a igreja, ele disse: eu aceito todos, mas não tudo. Então, parece que é mais ou menos por aí, porque essas categorias ficarão de fora. Nesse sentido, precisamos, então, agora retomar a mensagem do reino como pauta urgente para a igreja do século XXI. Muito bem, agradecendo aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor Marcelo, também ao pastor Davi Amâncio, ao pastor Jair, que participou, precisou se ausentar agora no finalzinho. Muito obrigado a você do outro lado pelo carinho da audiência aqui no nosso debate. Chegando o Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira, o Debate Melodia fica assim. Amanhã, quinta-feira, 3 de abril, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.